Vamos resolver esse exercício então da lista 7, e que é um exercício do nosso livro-texto. Uma fundição produz blocos de motor para motor de caminhão. Os furos para as camisas, camisa é uma peça do pistão do motor, devem ter diâmetro de 100 milímetros com uma tolerância de 5 milímetros, então para mais ou para menos. Para verificar qual é o diâmetro médio do processo, a empresa vai retirar uma amostra de 36 blocos e medir os diâmetros de 36 furos, então um furo para cada um dos blocos. Suponha que o desvio padrão populacional dos diâmetros seja conhecido e seja igual a 3 milímetros. Então, quais são as informações que a gente tem aqui? A gente tem uma população grande, a produção de uma fábrica, eu nem tenho qual é o valor do tamanho da minha população. Dessa população eu vou extrair uma amostra de 36 blocos, então eu tenho um N maior do que 30, então me garante que eu possa aproximar a minha distribuição amostral da média. Eu conheço o desvio padrão da minha população, então o desvio padrão da minha população, desvio padrão da população X, que a gente representa por sigma, é igual a 3 milímetros. Então, tá tudo no número de milímetros, então eu posso deixar somente o 3. E eu quero saber o que ele quer verificar? Para verificar qual é o diâmetro médio do meu processo. Então, eu gostaria de saber qual é o diâmetro médio desse meu processo. Com essas informações, então, ele tem um X, que é o diâmetro médio do meu processo de produção. Com essas informações, a gente vai responder algumas perguntas e vai verificar, então, o que a gente pode falar a respeito do diâmetro médio do processo. O que ele tem interesse em responder, certo? É o valor de sigma, porque ele quer o diâmetro médio dessa população toda, ele quer esse parâmetro populacional. Então, qual é a média de diâmetros que eu tenho dentro aí da minha produção? O que a gente vai fazer? A gente vai utilizar as informações da amostra para tentar estimar o valor desse diâmetro médio e poder afirmar com um certo grau de precisão qual é a probabilidade de eu ter diâmetros em determinadas faixas. Então, vamos ver quais são as informações que ele fornece para a gente. Então, eu vou copiar essas informações aqui que eu vou precisar, provavelmente. E vamos ver o que a gente quer saber. São as perguntas que esse exercício faz. Ele quer saber qual é o desvio padrão da distribuição da média amostral. E outras perguntas. A probabilidade da média amostral diferir da média populacional, que a gente não conhece, né? Se eu soubesse essa média, eu não precisaria pegar uma amostra. Diferir mais do que 0,5 milímetros para mais ou para menos. Qual é a probabilidade da média amostral diferir da média populacional em mais de 1 milímetro? Se alguém afirmar que a média amostral não se distanciará da média populacional em mais do que 0,98 milímetros, qual é a probabilidade dessa pessoa acertar? Se alguém afirmar que a média amostral não se distanciará da média populacional em mais de 1,05, qual é a probabilidade dessa pessoa errar essa afirmação? Então, percebam que eu estou interessada no diâmetro médio, certo? Esse é o meu parâmetro de interesse, é o diâmetro médio da minha população, porém eu não tenho essa informação. Essa informação é desconhecida. A média populacional é uma informação desconhecida. Se eu tivesse essa média, eu não precisaria estar calculando ela. O que a gente está fazendo aqui é um processo de estimação desse parâmetro desconhecido, que é a média da população, utilizando informações da média das minhas amostras e probabilidades, porque eu posso afirmar com uma certa probabilidade, mas eu não consigo afirmar com certeza qual vai ser o valor médio qual vai ser a média da minha população. Então, vamos resolver cada um desses itens. O item A está coladinho aí, e aqui estão as informações que a gente tem lá do nosso enunciado. Então, a gente sabe o desvio padrão da população e a gente sabe que a nossa amostra tem 36 indivíduos. Então, vamos ver. Qual é o desvio padrão da distribuição da média
amostral. Então, o que ele quer é o desvio padrão da média amostral. A gente precisaria construir a nossa tabela considerando todas as possíveis amostras de 36 indivíduos, mas a gente vai usar um daqueles resultados, na verdade, acho que o resultado B, que me diz que o meu desvio padrão está associado com o desvio padrão da população, que nesse caso é 3, certo? Ficou ali atrás da minha câmera, mas é 3. Portanto, a gente quer o desvio padrão da média amostral e a gente sabe então que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância da média amostral, porém a variância da média amostral é sigma ao quadrado dividido por n, onde sigma é o desvio padrão da minha população. E esse valor eu tenho, certo? Eu tenho qual é o desvio padrão da minha população. Portanto, a variância da média amostral vai ser 3 ao quadrado, o sigma é 3, n é 36, porque são 36 indivíduos na minha amostra, e se eu calcular 3 ao quadrado é 9, 9 dividido por 36, isso é igual a 0,25. Portanto, qual vai ser o valor do meu desvio padrão da média amostral? Desvio padrão da média amostral vai ser raiz de 0,25, que é igual a 0,5. O desvio padrão tem a mesma unidade de medida da variável, então 0,5 milímetros é o meu desvio padrão associado a esse processo de amostragem com amostras compostas por 36 indivíduos. Para o item B, eu vou repetir as informações que eu tenho denunciado e a informação do item A, que eu sei que o desvio padrão das amostras, a média das amostras, é igual a 0,5. Então, vamos ver o que o item B quer para a gente. Qual é a probabilidade da média amostral diferir da média populacional, que a gente não conhece, em mais do que 0,5 milímetros? Isso significa o seguinte, que eu tenho uma média amostral que de alguma forma tenta aproximar a média da minha população. Mas esses dois valores não necessariamente são iguais, né? Porque depende de uma escolha de uma amostra. Então, eu quero que a diferença entre esses dois valores seja em mais, diferir em mais do que 0,5 milímetros, em maior do que 0,5 milímetros. Eu não consigo afirmar quando que isso vai acontecer, eu consigo definir qual é a probabilidade disso acontecer. Isso significa pra gente que a gente vai ter essa relação que está aqui, ela é equivalente a dizer que eu posso tirar o módulo, esse cara é maior do que 0,5, então isso é equivalente. É equivalente à seguinte representação. A média da minha população está em algum lugar lá nos números reais, provavelmente nos números reais positivos, porque eu estou falando de médias aí de diâmetros, que são medidas positivas. A média de cada uma das amostras tende a estar concentrada próximo da média da população, mas eu não sei qual é esse valor da média, mas eu consigo criar uma faixa, certo? Onde está a maior parte da concentração dessas médias, por isso mesmo a gente tem aquele comportamento de curva normal. O que eu posso fazer é o seguinte, o que significa dizer que o meu valor da média menos a média da população é maior do que 0,5 milímetros? Significa dizer que se eu criar uma faixa com 0,5 para lá da média e uma faixa com 0,5 para esquerda da média, então somar ou subtrair 0,5 milímetros aí ao meu diâmetro médio, eu gostaria que a minha média populacional estivesse aqui dentro. Se ela está dentro dessa região, eu sei que a diferença entre a média amostral e a média da minha população é menor do que 0,5. Mas eu quero verificar qual é a probabilidade deles variarem mais do que 0,5. Portanto, essa expressão aqui é equivalente a dizer que o meu x, eu vou deixar em vermelhinho aqui, dentro
significa menor que 0,5. O que eu quero é maior, portanto, deixa eu pegar uma outra cor aqui, uma cor que as outras pessoas enxerguem, fazer um azul claro. Então, dizer que é maior do que 0,5 é equivalente a estar nessa região aqui. Então, o meu x barra tem que estar dentro dessas regiões, para lá ou para cá, dessa faixa que inclui 0,5 para a direita da média populacional ou 0,5 para a esquerda da minha média populacional. O que acontece é que essa distribuição respeita uma normal. Eu sei que a distribuição dessas médias respeita uma normal. Portanto, essa faixa que está aqui, que eu vou representar ela um pouquinho mais para baixo e vou acabar duplicando ela aqui para poder aproveitar o meu desenho. Na verdade, eu sei que a tendência das probabilidades a partir dessa média está representada dessa forma aqui, ó. Porque eu tenho uma distribuição normal e a média coincide com o valor esperado da minha população. Então, eu tenho um decaimento para cá e também para cá igual. Tem que estar igualzinho, tá? Difícil desenhar, mas é uma curva normal aí para os dois lados. Teta, que é difícil. Às vezes não sai. Tá, vamos deixar assim que melhor que isso eu não vou conseguir. Então, o que a gente quer saber é o valor dessa probabilidade aqui, ó. Essa área, para lá da média ou para cá da minha média. E a gente sabe fazer essa aproximação, certo? Se eu tenho uma curva normal, o que eu preciso é corresponder essa medida, tanto para a direita quanto para a esquerda da média, com aquele valor z da nossa tabela. Então, é isso que a gente vai fazer. Vamos lá. Então, a gente sabe como a curva normal é simétrica, eu posso querer saber o seguinte. Vamos estabelecer um corte aqui, certo? Que vai ser um determinado valor de x barra. Eu quero a probabilidade, vamos chamar assim, de x0 barra. Eu quero a probabilidade de x0 barra ser maior do que a média mais 0,5, né? Pode colocar só x. Então, esse aqui seria o meu x0 barra. Vou fazer assim. Esse corte equivale a essa medida, que eu vou chamar de x0 barra, que é a minha medida. E o meu x barra, que é a média, está em algum lugar aqui dentro. Então, meu x barra está ali. Eu quero a probabilidade do meu x barra ser maior do que aquele corte da minha curva normal, certo? Então, eu tenho aqui a minha variável e o meu corte. Eu preciso converter uma coisa na outra, né? Então, isso aqui é a probabilidade do meu x barra ser maior do que esse valor, que é média mais 0,5. E eu vou converter, então, o x para minha variável z. Como que é feita essa conversão? Vamos lembrar. Z é igual a x menos uma média dividido pelo desvio padrão. Só que o x é uma variável de média. O sigma é uma variável associada a essas médias, o mi, perdão, e o sigma também está associado às médias. Então, portanto, isso aqui é x barra. Esse cara é o valor esperado do x barra. E esse carinha aqui de baixo é o desvio padrão do meu x barra. Todo mundo tem que estar de acordo com a minha variável de interesse, que é as médias e não os valores da população. Então, aqui convertendo o meu x para o z, eu vou ter o seguinte, z vai ser igual à minha variável de interesse, que o meu corte é exatamente esse aqui. Então, eu tenho o meu x0, que é o meu ponto. Esse é o valor, se vocês lembrarem, para converter x no z, a gente tem que ter o valor de x que vai estabelecer esse corte. O valor de x que estabelece o corte é essa medida, é o x0. Então, isso aqui fica x0 e x0. O x0 é média mais 0,5. O valor esperado, a gente já sabe que coincide com o valor da minha população. Então, o valor esperado acaba coincidindo com a média da população, que eu não sei, mas aqui a gente vai ver que vai acontecer uma coisa interessante. E o desvio padrão a gente calculou no item A, ele era igual a 0,5. Portanto,
esse corte acontece quando z é igual a 1. Então, para saber qual é a probabilidade da média da minha amostra estar para lá dessa média mais 0,5, é equivalente a descobrir aonde que o meu z vale 1 e usar a tabela para descobrir qual é a área desse finalzinho da minha curva. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai lá na nossa tabela e vai olhar que quando z for igual a 1, lá na minha tabela, então parem o vídeo, peguem a tabela de vocês e recuperem esse valor. Esse valor está associado com 0,1587 lá na minha tabela. Portanto, então, eu reorganizei aqui a nossa tabela, certo? Então, o que a gente tem? Ao estabelecer esse corte na curva normal associada à média mais 0,5, apesar da gente não ter o valor da média, quando a gente converteu essa informação para o valor de z, acabou cortando essas duas médias desconhecidas. Então, eu tenho que a probabilidade que eu quero está associada ao z igual a 1. Então, eu olho lá na minha tabela, quando z é igual a 1, eu tenho uma área de 0,1587. Lembrando que a tabela sempre dá o final da minha curva normal. Só que o que eu quero é a probabilidade do meu z do meu x, ser maior do que a média mais 0,5, mas também eu quero a probabilidade da minha média amostral poder também ser menor do que esse corte inferior, que é a média menos 0,5. Como a gente sabe que a curva normal é simétrica, se eu coloco 0,5 para a direita ou 0,5 para a esquerda, a partir da média, o tanto de área que sobra nessa ponta é a mesma coisa, porque a curva normal é simétrica com relação a essa média. Portanto, essa probabilidade é igual a 0,1587. Essa probabilidade é igual, porque é o outro lado da curva normal, então mais 0,1587. E por que eu estou somando essas duas probabilidades? Porque a minha média amostral pode estar nesse final da curva, então ser maior do que 0,5 somado na média, ou pode ser menor do que esse erro de 0,5. Isso aqui vai resultar para a gente 0,3174, que é 31,74% de probabilidade. Então, a pergunta era: qual é a probabilidade da média amostral diferir da média populacional em mais do que 0,5 milímetros? Então, qual é a probabilidade dela estar mais distante do que 0,5 milímetros a partir da média, que é o centro dessa distribuição normal? Pode estar para lá da média, pode estar à esquerda da média menos 0,5. A soma dessas duas probabilidades vai fornecer para a gente 31,74%. Tá? Então, a gente não sabe qual é o valor da média populacional, mas a gente pode afirmar que para qualquer amostra que a gente tirar, existe uma chance de 31% dela estar fora dessa faixa central da minha curva normal. Vamos ver qual é o item C. Então, agora a gente tem essas informações que estão aqui. Eu vou repetir as informações, porque provavelmente a gente vai precisar. E aqui eu vou inserir mais uma informação que eu usei antes, mas não estava na lista. Que o valor esperado da minha média coincide com a média da população. Tá? Então, apesar de eu não saber quem é, eu sei que o valor esperado da média populacional coincide com a média da minha população. Então, vamos ver o que o item C quer que a gente verifique. Qual é a probabilidade da média amostral diferir da média populacional mais do que 1 milímetro? Então, é igualzinho ao item B, só que agora a distância é 1 milímetro. Então, eu vou até aproveitar a figura da outra página, certo? Então, a gente tem aqui a nossa conversão. Só que agora eu quero que ela difira em mais de 1 milímetro com relação à média, então mais 1 milímetro e menos 1 milímetro. Então, o nosso corte x0 barra é a média mais 1.
Portanto, o meu z vai ser a minha variável de interesse menos a média associada a essa variável, desvio padrão associado a essa variável, só que a minha variável é a média. O meu corte é exatamente o x0 que está ali, então o meu corte é a média mais 1, menos a média da população. Coincide com a média da amostra, então coincide com o mi, que é desconhecido. E o desvio padrão da minha média amostral é 0,5. Então, aqui eu vou ter z igual a quanto? 2 dividido por meio, z igual a 2. Portanto, lá na minha tabela, eu vou procurar aonde que tem o z igual a 2, vou usar esse fato e depois vou usar o fato de que a curva normal, esse pedaço tem a mesma área do pedaço superior. Então, z igual a 2, lá na minha tabela, parem o vídeo, olhem lá na tabela, z igual a 2 está associado ao valor 0,0228, certo? Então, qual é essa probabilidade que eu quero? Essa probabilidade do item C é a probabilidade do meu x barra ser maior do que esse corte, mais a probabilidade do meu x barra ser menor do que esse corte, que é simétrico ao corte superior. Então, isso aqui vai ser 2 vezes 0,02028, que fornece para a gente aproximadamente 0,0456 ou 4,56%. Então, como é que a gente poderia interpretar esse exercício? No item B, a gente sabe que existe uma chance de 31% dessa minha média amostral estar a mais do que 0,5 de distância da média, seja para mais ou para menos. Agora, se a gente aumenta essa diferença de 0,5 para 1 milímetro, a gente já tem uma probabilidade muito menor disso acontecer, apenas aproximadamente 4,5% de chance da média amostral estar fora dessa faixa central da minha produção. O item D, vamos dar uma olhada no que o item D quer da gente. Então, vou copiar mais uma vez aqui as informações. O item D pergunta, então, deixa eu colar isso aqui. Se alguém afirmar que a média amostral não se distanciará da média populacional em mais do que 0,98 milímetros, qual é a probabilidade dessa pessoa acertar o cálculo? Então, perceba que é a mesma afirmação de antes, só que a gente quer garantir que não vai se distanciar em mais do que 0,98. Portanto, a gente pode pegar essa mesma normal que está aqui, certo? Essas mesmas informações que a gente tem no item anterior. Colocar aqui no item D, certo? Só que agora a pergunta é um pouquinho diferente. Eu vou ter aquele corte do mesmo jeito. O meu corte vai ser baseado, então, uma variação para mais ou para menos, não se distanciará, então pode ser para mais ou para menos, de 0,98 para cima ou de 0,98 para baixo. Só que eu quero saber qual é a probabilidade dessa pessoa acertar que essa distância vai ser menor do que 0,98. Então, eu tenho mais uma vez cortes simétricos, mas eu estou interessada em saber a probabilidade dela acertar. Acertar significa que o valor da minha média amostral vai estar dentro dessa faixa 0,98 para a esquerda, 0,98 para a direita, a partir da média, que é o centro da distribuição normal. Então, aqui a gente vai trocar esse 1 por 0,98, ok? 0,98 dividido por 0,5 vai dar mais ou menos 1,96, acho que exatamente 1,96, 0,98 dividido por 0,5, 1,96. E se você olhar na tabela, 1,96 está associado ao z igual a 0,025, mas calma aí.
1,96 vai fornecer pra gente essa área aqui, ó, certo? Então, esse 2,5% está relacionado, vou até destacar ele aqui, com essa areazinha aqui, ó, com esse pedacinho, certo? Porque o meu corte foi no 1,96, então é do 1,96 para lá. Qual é a probabilidade de eu estar no centro da minha distribuição normal? Então, qual é a probabilidade da minha média amostral ser maior, a gente escreve assim, maior do que a média menos 0,98 e menor do que a média mais 0,98. Isso garante para a gente essa faixa, certo? Essa mesma faixa que a gente tem aqui, ó, de probabilidade. O valor dessa probabilidade vai ser 1 menos esses dois tantinhos para cada lado da curva que a gente tem que descontar. Então, 1 menos 2 vezes 0,025, que fornece para a gente 95% de probabilidade. Então, a pergunta era, se alguém afirmar que a média amostral não se distancia da média em mais de 0,98 milímetros, qual é a probabilidade dessa pessoa acertar essa afirmação? 95% de chance de acertar, dela estar certa nessa afirmação. Porque em 95% dos casos, a média da minha amostra de 36 elementos vai estar a menos de 0,98 milímetros da média amostral, apesar de eu nem saber quem é a média amostral, certo? Essa informação vai dar origem ao que a gente vai falar na próxima aula sobre intervalo de confiança. Então, eu tenho intervalos de confiança que me garantem certos valores com uma determinada confiança de 95, 99, 96% de confiança. No item E, vamos ver o que o item E está pedindo para a gente, é o último item desse exercício. Se alguém afirmar que a média amostral não se distanciará da média populacional em mais do que 1,05, qual é a probabilidade dessa pessoa errar essa afirmação? Então, a mesma construção de antes, só que agora a gente tem essa faixa um pouquinho maior. Então, vou fazer o seguinte, vou copiar todas essas informações, vou duplicar aqui no meu slide e vamos ver o que a gente usa e consegue utilizar. Então, agora a faixa muda um pouquinho. Agora a faixa é 1,085 para mais, 1,085 para menos, 1,085, depois eu vou usar a simetria, certo? Então, quando eu fizer esse cálculo, vamos ver qual é o valor que a gente tem aqui. 1,085 dividido por 0,5, faça as contas aí na sua calculadora, seus cálculos. O meu deu 2,17, tá? Exato. Então, 2,17. Associado ao 2,17 lá na minha tabela, está o 0,015 ou então 1,5%. 1,5%. Esse 1,5% o que é? É a faixinha da ponta da curva. Então, qual é a probabilidade de estar a 1,85 para menos, 1,85 para mais? É igual a 2 vezes 0,015. Isso vai dar 3%, dobrando, né? Então, eu tenho 97% de chance, mais uma vez, de acertar. Agora, o que a pessoa perguntou? Qual é a probabilidade da pessoa errar se ela afirmar que essa média amostral não se distanciará? Então, a probabilidade, vamos colocar assim, a probabilidade de errar vai ser 1 menos 97%, né? Ou 100%, vai ser de 1 menos 0,97, que é igual a 3%. Depois eu faço ali um fundinho para vocês conseguirem enxergar esse 3%. Então, toda vez que a gente vai fazer análise de uma determinada estatística associada a amostras, nesse caso a estatística de interesse é uma média,
a gente pode utilizar uma aproximação normal. Todos esses 4 itens utilizaram as informações que o enunciado forneceu para a gente lá no começo. O fato de eu ter um desvio padrão populacional. A partir desse desvio padrão populacional, eu calculei o desvio padrão das minhas amostras, dessa tabela de probabilidades da minha amostra. E eu usei o fato de que essa normal vai ter uma certa média, mas essa média vai coincidir com a média populacional, apesar de eu não saber quem é a minha média populacional ainda. Tá? Então, em todos os nossos exemplos aqui, onde eu coloquei a média, a gente precisa lembrar que isso aqui está fazendo o papel do valor esperado. Então, a gente espera ter resultados próximos do centro dessa normal, mas a nossa média amostral pode ter mais para lá ou mais para cá com uma determinada probabilidade. Então, em todos os itens aqui, a gente está falando do valor esperado da média amostral.